Eu não sei se amanhã o combustível vai subir. Não sei se daqui a alguns dias vai ter uma segunda onda de Covid-19. O que eu sei é que Jesus está aqui nesta noite. Aleluia. Para falar os nossos corações. Eu sinto a sua presença na minha alma. Aleluia. Ainda de pé, meus irmãos, na presença de Cristo, abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 12, onde nós iremos ler a partir do verso 1 apenas até o versículo de número 3. Aleluia, Jesus. Gênesis, capítulo de número 12, leiamos do versículo 1 ao versículo de número 3. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus querido, Deus amado, Deus santo, Deus. Se inicia hoje, como todos nós sabemos, 32º aniversário desta obra, no que ficou conhecido como as Conferências Anabatistas, onde sempre trazemos um tema referente ao anabatismo, que acreditamos ser a continuidade da igreja verdadeira fundada por Jesus no dia de Pentecostes. Por conta da pandemia, tivemos que mudar um pouco a logística deste evento, de modo que neste ano nós não temos uma temática específica para falar acerca do anabatismo. E hoje eu estou aqui de modo excepcional, porque se as coisas estivessem na sua normalidade, todas as congregações estariam em piedade para a abertura das conferências. Mas, estando aqui eu hoje, irei falar da origem desta igreja e da sua missão neste mundo. Muitos dos que hoje fazem parte do Moriá e se congregam aqui em Horizonte, talvez não conheçam como surgiu esta obra, como surgiu esta igreja. Talvez alguns não entendam qual a nossa missão neste mundo. E nesta noite, de uma maneira bem objetiva, pretendemos falar exatamente acerca disso. Como surgiu Moriá e qual o seu objetivo neste mundo e principalmente no tempo presente. E eu digo para os irmãos que esta obra, ela não nasceu do acaso ou do capricho humano. Hoje em dia, em qualquer esquina, você encontra uma denominação. Hoje, por qualquer dissidência, alguém compra uma caixa de som, compra 10 cadeiras e abre uma igreja. Mas a obra de Deus não se faz assim. E esta igreja não surgiu assim. Ela surgiu em um projeto no coração de Deus, com um objetivo bem específico neste mundo. Então desde já eu te adianto, se sinta privilegiado em estar em Moriá. Não porque aqui sejamos mais crentes do que os outros de lá. Não porque aqui você tem a presença de Cristo maior do que se tenha por aí. Não entenda a minha fala como vaidade ou orgulho humano, mas sim pelo olhar que Deus tem com esta obra que Ele levantou para fazer diferença neste mundo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos então, de maneira sucinta,
falar como esta obra surgiu. E aí, na medida em que eu for me expressando e explicando, perceba como tem a mão de alguém que é mais alto do que os céus, que não cabe em templo humano, e que não pode ser medido pela sabedoria humana, porque Ele é maior do que tudo, do que todos, preenche tudo, o Todo-Poderoso. Quando o pastor Glauco, hoje pastor Glauco, tinha cerca de 17 anos, recém-convertido, ele passou a frequentar a igreja onde ele havia aceitado a Jesus, lá em Fortaleza, uma igreja chamada Betesda. E desde novo, tendo o chamado de Deus para fazer a obra de maneira bem expressiva, e estudante da palavra de Deus, fervoroso, o então jovem Glauco começou a se incomodar com alguns pontos na sua igreja que não batiam com a palavra de Deus. Digamos que era uma igreja que nós comumente chamamos de liberal, porque foge à regra do que a sã doutrina manda que o crente siga. E ele, incomodado com aquela situação, numa certa feita, lendo a Bíblia Sagrada, ele se deparou exatamente com o texto que eu li no início desta mensagem. E aqui, segundo ele nos revelaria, Deus falou ao coração dele através da revelação pela palavra. O que é a revelação pela palavra, pregador? Ela ocorre de maneira excepcional e individual na vida do crente, quando, lendo a Bíblia, Deus revela de maneira espiritual e pessoal ao coração algo que ele tem na vida daquela pessoa, um direcionamento espiritual para aquela pessoa. E ao ler esse texto, o então jovem Glauco entendeu que Deus o estava chamando para sair daquela congregação que seria a sua parentela, para uma obra que Deus o havia chamado, que ele não sabia o que era, mas Deus o havia chamado para ele sair dali, para seguir uma ordem que Deus lhe estava dando. A semelhança que Deus fez com Abraão, fazendo-lhe inclusive promessas de que Deus iria fazer Abraão prosperar naquilo que Deus o estava chamando. Entendendo assim que Deus o estava direcionando para abrir uma obra, para pregar a palavra de Deus verdadeira, ele começa então a pregar no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, conhecido como bairro Piedade, por conta de uma igreja católica que lá existe. E ele sai desta igreja acompanhado de suas duas irmãs e de seu futuro cunhado, Lívia Geisa e Marcos Pinheiro. A semelhança de Abraão, que quando sai da sua terra, da sua parentela, não sai só, sai com Sara, sua esposa, e sai inclusive com o seu sobrinho Ló, para o caminho que Deus direcionara. E lá no bairro Piedade, pregando em cultos campais, uma senhora oferece a sua casa, na verdade uma casinha bem tímida, para que o Glauco e as suas irmãs e o irmão Marcos Pinheiro pudesse fazer os cultos, realizar os cultos naquela casinha. E ali ele começa a pregar a mensagem do Evangelho. Algumas pessoas são convidadas para ouvir a palavra de Deus. Como a casinha era acanhada, não comportava muita gente, no máximo umas 8 pessoas, o que nós chamaríamos hoje de um grupo familiar, mas era culto.
ele e o Marcos Pinheiro pregavam o Evangelho. Nesse interim, um amigo de infância, meu e de outros irmãos, ouviram a mensagem do pastor Glauco, que nos convidou para visitarmos os cultos. Imagine aí, ele com 17 anos, e de repente, outros jovens da mesma idade dele, começam a frequentar o culto. Irmão George, irmão Assis, eu e outros jovens, começamos aí a ouvir a pregação, mas nós íamos para brincar, para zombar, e alguns o interesse maior era nas irmãs do pastor. Mas começamos aí a ouvir a pregação. Aleluia. Nós íamos no começo para brincar, mas quanto mais nós íamos para ouvir a pregação, mais vontade nós tínhamos de voltar. Eu me lembro que nós nos reuníamos depois dos cultos, que morávamos todos perto, e dizíamos assim: nós não iremos mais, aquilo ali é coisa de doido. E dizíamos a uma só voz. Mas estranhamente, no dia do culto, estávamos nós banhados, penteados, arrumados para ir ouvir a pregação. Algo estava nos atraindo, algo estava nos chamando, alguma coisa estava acontecendo, ao ponto de nós não entendermos o que é que estamos fazendo aqui. Nesta época, o irmão Assis dos Anjos, que hoje está na glória, juntamente com o irmão Gustavo, conhece o irmão Glauco na Praça do Ferreira e também passa aí para os cultos. E os dois ficavam direto falando língua estranha e a gente rindo. Depois foi um senhor que começava a falar em todo culto, Jeová Jiré, e eu era um dos que mangavam. O que é que esse homem está querendo dizer com essa fala Jeová Jiré? Mas nós continuamos indo. E meus amados irmãos, na medida em que a palavra de Deus ia sendo pregada, cada jovem ia sendo tocado. Aleluia! E um por um foi aceitando a Jesus como seu Salvador. George e Assis foram os primeiros, e os dois eram roqueiros. Curtiam Paralama dos Sucessos, Legião Urbana, Titãs. E coincidentemente, no ano de 89, essas bandas estavam no auge ainda. Mas eles aceitaram a Jesus. E um dia eu também aceitei a Jesus. Aí eu fui entender que Jeová Jiré era um dos nomes do meu pai. Aceitei a Cristo. E do grupo, eu era o mais complicado, o arruaceiro. Muita gente dizia: esse aí não chega aos 20 anos. Vai ser marginal, vai ser bandido. E meus irmãos, o caso era sério mesmo. Quebrava vidraça, fazia arruaça. Mas para uma árvore que nasce torta, para o homem não tem jeito de desentortar. Mas Jesus desentorta. E Jesus foi aos poucos trabalhando em nosso coração. E nós fomos percebendo que realmente Jesus é uma realidade. O meu caso era tão sério que eu tive que pedir perdão o quarteirão inteiro, de pessoas que eu tinha feito alguma coisa. E teve um episódio que cheguei na casa de um homem que tinha um botequim. Eu bati na porta dele e disse: olha, agora eu sou crente, vim pedir perdão. Ele me deu uma carreira com um cabo de vassoura, porque ele pensava que era mais uma das minhas peripécias, que agora eu estava brincando de ser crente. Daí os irmãos veem como foi profunda a obra que Jesus fez no coração de cada um. Um arruaceiro começou a se endireitar e as pessoas a perguntar o que foi que aconteceu com ele, o que foi que os crentes fez com ele. George e Assis começaram a quebrar os discos de Paralama do Sucesso e Legião Urbana e começaram a se dedicar ao Evangelho. E as pessoas olhando o que é que aconteceu com eles, por que eles estão diferentes, por que agora está tudo diferente.
gente, era Jesus trabalhando na nossa vida, trabalhando no nosso coração. Porque quando Jesus chega, a mudança vem. Quando Jesus chega, Ele opera. E as pessoas diziam: não pode, o Henrique agora desse jeito aí, o George e o Assis agora não estão mais curtindo o Paralama do Sucesso. Os amigos iam chamar para o show, eles disseram: não, nós não vamos mais para o show. Todo mundo abismado. O que é isso? É Jesus. Quando Jesus chega, Ele opera. Quando Jesus chega, tem resultado. Glória a Deus, aleluia. E aí, esse grupo de jovens, juntamente com as irmãs do pastor e o irmão Marcos Pinheiro, decidem alugar um local mais amplo, na Pinho Pessoa, também no bairro de Piedade. E lá, em 1989, surge a Igreja Batista Renovada Moriá. Outras pessoas chegam, a irmã Marlene e o irmão Giovanni, que inclusive nessa época em que eles aceitam a Jesus, o filho deles, que hoje já é um homem, foi acometido de um câncer. E como sendo um recém-nascido, os médicos desenganaram. Mas nós, novos convertidos, direcionados por um pastor jovem, que nós reconhecíamos nele o dom de pastor, muito embora ele fosse consagrado a pastor depois, oramos. E quando a Marlene e o Giovanni voltam para o médico, o diagnóstico é: o câncer sumiu. Eu não sei dizer, disse o médico, mas essa criança não tem mais câncer. Jesus curou. E hoje ele está aí para dar o testemunho do que Deus fez na vida dele. Depois chegam outros para agregar. Quando a igreja começa, tem o número de 12. Uma igreja pequena. Mas, meus amados irmãos, aquilo que nasce do propósito de Deus, o pequeno se torna grande, por causa do dono da obra. E nós, mesmo sendo um grupo pequeno sem recurso, sacudimos aquele bairro da Piedade. A igreja católica não tinha sossego, porque em todo final de missa estava lá o ex-arruaceiro, os ex-roqueiros, para pregar a palavra de Deus, para anunciar que Jesus salvava. Nós sacudimos aquele bairro lá de Piedade com a mensagem do Evangelho. Ninguém tinha sossego. Macumbeiro ficou apreensivo, porque os despachos não tinham mais resultado. Porque se nós passássemos numa esquina e tivesse um despacho, nós diríamos: aqui tem crente, aqui não tem despacho. E o despacho era desfeito. Enfim, Jesus estava operando dentre aqueles jovens. Me lembro que para pagar o aluguel era uma complicação, porque nós alugamos a casa pela fé. O pastor Glauco, jovem como o restante, todo mundo liso. Para pagar o aluguel era um Deus nos acuda, mas Deus estava cuidando e tinha cuidado. O Deus nos acuda era para o mundo, mas Deus estava cuidando de nós. Irmãos davam ofertas, irmãos que iam visitar, e o dinheiro que caía na oferta era exatamente o dinheiro do valor do aluguel. Tínhamos apenas umas cadeiras, resolvemos fazer o banco. O pastor Glauco, nesse interim, viaja para o Rio de Janeiro para pregar em uma igreja, e lá ele recebe uma oferta. Quando ele chega em Fortaleza, na reunião de membro, ele diz: olha, a oferta dá para comprar exatamente os bancos. Enfim, Jesus ia cuidando da gente, o aluguel ia sendo pago, as coisas iam sendo providenciadas. Sabe por quê? Porque o dono desta obra é o Jeová, que nos acode na hora da dificuldade. É o Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então esta obra vai sendo trabalhada
de maneira espontânea, porque era Deus que estava fazendo a obra. A espontaneidade que eu falo é porque nós não forçávamos a barra, não fazíamos a coisa na pina força, tínhamos a direção de Deus a partir de um homem de Deus que estava na frente. Mas mais coisas iriam acontecer. Quando o irmão George e o irmão Assis aceitaram a Jesus e romperam com o rock, o hoje pastor Eládio, que era amigo dos dois, rompeu com eles, porque o pastor Eládio também era roqueiro, rabinho aqui de roqueiro no cabelo, curtia Paralama dos Sucessos. Não vamos discutir aqui o mau gosto. E ele rompe com os irmãos, dizendo: eu não vou ser crente, eu não quero mais amizade com vocês. E rompeu. Mas no domingo à noite, lá na Pio Pessoa, porque os nossos cultos, irmãos, não era fogo hoje, daqui a 2 dias não tinha, aí depois vinha fogo de novo. O nosso culto era fogo todo. Parecia que quando nós abrimos a porta da igreja, Jesus dizia: estou aqui, estou esperando vocês. E o fogo caía mesmo, com poder, com graça. E nesse domingo não foi diferente. O pastor Eládio vai para um culto desse quilate. E meus irmãos, não teve jeito. Aquele que disse outrora: não quero mais amizade com vocês, no final do culto, ao som daquele hino, o mercado está vazio, estava lá, ele na frente, aceitando a Jesus e recebendo o abraço dos amigos que outrora rejeitara. E hoje está aí um homem santo, um presbítero usado nas mãos de Deus. Jesus operava naquela igreja. E meus irmãos, o que começou com 12 membros, hoje já tem núcleos de congregação em vários municípios do Ceará. O que começou com 12 membros, com 12 garotos, hoje tem uma congregação aqui em Horizonte lotada de pessoas que querem servir a Jesus. Sabe por quê? Porque isso daqui não nasceu por acaso. Isso daqui não nasceu de uma aventura humana. Certa vez chegaram para Gamaliel e disseram: olha, nós temos que parar com esta obra que esses apóstolos aí de Jesus estão fazendo, porque eles estão perturbando com essa doutrina. Porque antes disso, eles haviam interpolado a Pedro e a João e dito para os dois: calem-se, não preguem mais. E a resposta foi: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós vamos continuar a falar de Jesus, disseram Pedro e João. Aí as autoridades revoltadas foram até Gamaliel e disseram: vamos deter. Gamaliel, que era doutor da lei, sábio, disse assim: pera, vão com calma, não é assim que vocês vão resolver esse problema. Aí Gamaliel disse: olha, apareceu aí um tal de Tadeu, com 400 seguidores, dizendo que era uma obra de Deus. Ele morreu e os 400 debandaram. Aí Gamaliel disse: depois apareceu um tal de Judas Galileu, com muitos seguidores, mas do nada o grupo dele se desfez. Aí Gamaliel disse: olha, se esta obra aí for de homem, também vai se desfazer, mas se esta obra aí for de Deus, ninguém vai conseguir parar. E vocês vão estar lutando contra Deus. Pois bem, quiseram parar esta obra, e olha onde ela está, 32 anos brilhando neste mundo, porque o dono da obra é Jesus. Aleluia. O diabo tentou baldear de tudo quanto é jeito de lá para cá, tentou atingir pessoas
específicas. Investiu contra a minha vida. Porque se tem uma coisa que o diabo não quer, é que eu esteja aqui. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é que eu ensine esta palavra aqui. Por quê? Porque Deus quer que eu ensine esta palavra aqui, para a honra e glória de Jesus. Muitas vezes Ele investiu, e meus irmãos, eu posso ter perdido uma batalha, mas a guerra eu não perdi. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Eu estou aqui, falando do reino de Deus. O que esteve lá 32 anos atrás está aqui, falando de Jesus. Aleluia! Aleluia! Teve épocas que eu achei, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu me sentia na garganta do leão, mas o bom pastor foi lá e me puxou da garganta do leão. Virou o jogo aos 45 minutos do segundo tempo. Aleluia! Ele tem sustentado esta obra, tem segurado esta obra. Quem segura os obreiros desta obra não é a teologia. Quem segura os obreiros desta obra não é a sabedoria humana, é Jesus. Porque está escrito: Ele tem os obreiros na sua mão direita. Ele tem os obreiros na sua mão direita. Louvado seja Deus. E a obra cresceu. E tem um detalhe interessante, eu não posso deixar de falar. É que aqui no texto, quando Deus faz a promessa a Abraão, Ele diz: eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e vou abençoar os que te abençoarem. Na época em que esta igreja está se desenvolvendo, o pastor Glauco é atacado por uma pessoa de maneira injusta. E essa pessoa sofre um acidente grave e fica entre a vida e a morte. Mas o pastor Glauco foi lá, depois que ela se recupera e pudesse ter pelo menos uma visita, o visita, demonstrando amor e compaixão por ela, conforme ensina a Escritura. Enfim, irmãos, Deus nos levantou como uma obra sua. Agora, para que Ele fez isso? Aleluia, Jesus. Naquela época, não tinha tanta denominação assim em cada esquina, mas tinha um número considerável de igrejas tradicionais: presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Deus é amor, para citar essas mais conhecidas. Para que então Deus iria levantar mais uma igreja? Isso não teria nenhum sentido se esta obra foi levantada realmente por Deus. Como Deus não faz nada por um acaso, porque Deus faz tudo com sentido. Aleluia. Porque quando Ele opera com um sentido. Quando Ele opera, tem um objetivo que já está no seu coração, na sua vontade. Aleluia. Porque o que Deus faz nada mais é do que a sua vontade. Deus faz o que Ele é, e Deus faz o que Ele quer. Quando Ele age, Ele manifesta a sua vontade. Por que então Ele levantou esta obra da maneira que levantou? Porque tem um propósito. Aleluia. Talvez no começo nós não tenhamos identificado logo esse propósito, mas depois, como diz na Bíblia Sagrada, a verdade é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Nós começamos a perceber qual era o objetivo desta obra. O pastor Glauco começou a ler acerca do anabatismo, começou a ler acerca desse movimento. Era Deus direcionando
Porque esta obra, irmãos, ela não nasceu mergulhada em teologia. O pastor Glauco, muito embora teólogo por natureza, não tinha frequentado o seminário para poder ter um direcionamento doutrinário a seguir, sistemático. Não. Foi Bíblia com Bíblia. Bíblia com Bíblia. Essa frase é a minha cara, mas é porque eu ouvia direto. É Bíblia com Bíblia. Vamos comparar na Bíblia. Vamos saber o que diz a Bíblia. E a luz da palavra foi nos orientando. E quando ele começou a ler o anabatismo e a perceber que o anabatismo era uma sequência da igreja verdadeira, primitiva, nos pontos doutrinários, nós aí nos percebemos como igreja, qual o nosso papel aqui, porque Deus ia guiando. Percebemos que a ceia tinha que ser realizada como de fato é, da maneira correta. Percebemos que os grupos familiares era a maneira correta da igreja primitiva se reunir. Começamos a perceber pela Bíblia a estrutura da igreja verdadeira, sem esse negócio de sede, subsede. Quem tem sede, subsede é time. A igreja não é assim. Começamos a perceber como é que funcionava. E aí nós percebemos, a nossa missão é esta. A nossa missão é guardar a sã doutrina. A nossa missão é guardar a verdade do Evangelho. Percebemos que nós não estávamos aqui para ser mais uma igreja dentre as outras. Percebemos que nós estávamos aqui e estamos aqui para fazer a diferença neste mundo de trevas. Jesus disse: não se acende uma candeia e se põe debaixo da cama, mas se acende uma candeia e se põe no velador, para iluminar todos que chegam na casa. Nós entendemos que aquele grupo de jovens era uma candeia de Deus que estava sendo acesa, não para ser colocada debaixo do alqueire, mas no velador. Nós percebemos que aquele grupo de jovens estava recebendo a tocha da verdade que está aqui. Nós percebemos que aquele grupo de jovens estava sendo levantado por Deus para pregar a sã doutrina, para tocar a trombeta e despertar os que estavam no sono da heresia, para anunciar ao mundo que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus cura, que Jesus leva para o céu, que Jesus batiza no Espírito Santo e no fogo, que Jesus transforma o drogado, transforma o cachaceiro, transforma a prostituta. Nós percebemos que a nossa mensagem era a mensagem verdadeira de Jesus Cristo. Uma igreja diferenciada, não tinha negócio de mistério não. Jesus falava de maneira clara. E logo, irmãos, as outras denominações começaram a se incomodar. E não custou muito para que nós passássemos a ser vistos como uma igreja de arrogantes, uma igreja direcionada pelo homem com doutrina estranha, uma igreja que estava se posicionando contra a maioria. E esta igreja passou a ser questionada no arraial como igreja, porque a mensagem é usada. Nós afirmávamos que para ser igreja verdadeira tem que guardar a sã doutrina. Foi logo um impacto. Por quê? Porque esta mensagem diz o seguinte: nas igrejas por aí pode ter salvo, mas se não guardar a sã doutrina, não é igreja local verdadeira. Porque a igreja local verdadeira é aquela que guarda a sã doutrina, enviada pelo Senhor Jesus Cristo e que está aqui nas páginas do Novo Testamento. E essa mensagem começou a incomodar, começou a estranhar. Como é que é?
vocês estão dizendo que vocês são igreja verdadeira porque tem a sã doutrina e as outras não são, que pode ter apenas salvo, mas não tem a sã doutrina? É exatamente isso que nós pregávamos, é exatamente isso que nós pregamos. Por isso você que está aqui tem uma responsabilidade muito grande, porque você não está apenas numa igreja evangélica, você está numa igreja que pretende guardar a sã doutrina que está aqui revelada no Novo Testamento. Alguém pode dizer, mas pregador, isso aí é ousado demais, são mais de 4.000 anos, você está querendo dizer que ainda tem gente que guarda a sã doutrina que Jesus ensinou lá no começo para a igreja primitiva? Isso daí não é ousado demais não. E ainda há aquele que diz, a sã doutrina não existe mais, não tem como guardar mais a sã doutrina. Tem muita gente que age como Elias, chega para Deus e diz assim, Senhor, mataram todos os teus profetas, não ficou nenhum. Deus disse, não, Elias, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobrou diante de Baal, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobrou diante de Baal. Glória a Deus! Glória a Deus! Esta igreja são os 7.000 joelhos. Pregador, essa mensagem é exclusivista, não é não? Não. Ultimamente uma pessoa chamou essa igreja de exclusivista. Só tem salvo aí, é? Não, porque achar que é exclusivista, se nós pregarmos que só tem salvo aqui, isso é heresia, porque ninguém é exclusivista, tem salvo onde Jesus quiser salvar. Os discípulos vieram com essa arrumação de exclusivismo, querendo impedir que pessoas que não estavam no grupo dos 12 não expulsassem demônios. Chegaram para Jesus e disseram, quer mestre que nós acabemos com isso? Jesus disse, não, porque quem é por mim não pode ser contra mim. Quem comigo ajunta não espalha. Não há alguém que faça algo em meu nome e depois vá falar mal de mim. Por isso nós acreditamos que tem gente por aí afora, grupos anabatistas por aí afora. Não é porque nós não conseguimos identificar geograficamente que não vai existir. Existe, porque Deus não tem um vaso, Deus tem vasos. Deus não tem um vaso, Deus tem vasos. E pode ser que neste mundo grande, agora mesmo tem um grupo de anabatistas se reunindo. O que nós dizemos é, a igreja verdadeira é aquela que guarda a sã doutrina. E digo mais, o anabatista verdadeiro não é na casca, o anabatista verdadeiro não é por fora. Você pode estar aqui batizado, membro, mas se você não tiver a sã doutrina no seu coração, você está perdendo tempo, porque não é anabatista. O que é exteriormente é aquele que é no coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo. Este é o objetivo desta igreja. Aleluia, Deus. Pregar a sã doutrina. A sã doutrina existe sim. Paulo, em 2 Timóteo 4, verso 3 diz, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas como que tendo comichão nos ouvidos, procurarão mestres segundo os seus interesses. Chegamos nesse período. As pessoas não estão suportando a sã doutrina. Por que elas não estão suportando a sã doutrina? Porque, como o nome diz, a doutrina é sã. Se a doutrina é sã, chama para a santidade. Se a doutrina é sã, chama para a renúncia. E no contexto que nós estamos, só o que não se prega é renúncia. Se você vai para o lado, é a mensagem da teologia da prosperidade. Está desempregado, vem para cá. Tem hora que a gente não sabe se aquilo ali é uma igreja ou uma sede do Cine, oferecendo emprego a todo instante. Está ruim os negócios, vem fazer a corrente do empresário. Está
Está com dificuldade financeira? Vem aqui. Aí você olha para o outro lado, tem aquela superlotada. Mas que o pregador não fala do inferno. O pregador não fala de arrependimento. O pregador parece mais um coach. Está ali para alegrar as pessoas na sua sensação subjetiva. Aí as pessoas saem de lá e não muda. No outro dia a cervejinha, qual é o problema? No outro dia um pecadinho aqui, outro acolá, qual é o problema? O pastor pregou que Deus é amor, ele não se preocupa com isso. Doutrina é coisa do passado, é para crente quadrado. Esse é o panorama. Aí alguém chega aqui amancebado e quer se congregar. Aí o pastor, o dirigente diz: se casa. Aí ele vira o quarteirão, vai numa igreja e diz: mas que besteira, o que importa é o amor, vem, eu caso vocês. Alguém chega aqui querendo mulher vestir roupa de homem e homem querendo vestir roupa de mulher. Aí o nosso dirigente diz: não pode, porque o homem deve vestir roupa de homem, a mulher vestir roupa de mulher, porque está escrito: quem faz diferente disso é abominação. Alguém chega aqui e diz: vocês são homofóbicos, porque vocês ficam pregando contra o homossexualismo. Deixa a pessoa ser o que ela quiser. Sim, ela seja, mas nós vamos continuar pregando: maldito é o homem que se deita com outro homem como se fosse mulher. A sã doutrina é dura. Sim, e não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. Não é à toa que quando você prega no seu trabalho, viram a cara para ti, não suportam. Não é à toa que quando você começa a pregar no Facebook, te bloqueiam, porque não suportam. Não é à toa que quando chegam aqui e escutam mensagem assim: vixe, que povo radical. Não é à toa, está escrito. E nós vamos calar? E nós vamos abrir mão do nosso objetivo? Aí alguém pode estar pensando: mas pregador, o objetivo foi com vocês lá no começo, não foi comigo não que entrei agora. É com você também. Porque uma vez que você entrou aqui, você passou a fazer parte do projeto. Então a missão é essa. A missão é dura. E a tendência é piorar. E a tendência é o cobertor ficar estreito e a cama ficar estreita. Por quê? Porque quem é santo se santifica mais. Mas quem é pecador, que se surge mais. Está escrito que nós chegaríamos a tempos penosos. Os tempos penosos chegou. E nesse 32º aniversário desta igreja, eu quero dizer: a missão continua a mesma. Esse que vos prega tem 47 anos, um jovem senhor, daqui a pouco 5.0. Mas o fervor da minha alma ainda é daquele jovem de 17 anos. O pastor Glauco, acho que já passou dos 50. Mas conversa com ele para tu perceber que ainda queima a chama de quando ele começou esta obra. Conversa com o pastor Elário, que eu acho que está na beira dos 50 também, e sente como o Espírito é o mesmo. Por quê? Porque esta obra, quem sustenta é Deus. Esta obra, quem renova é Deus. Aí você diz: mas pregador, a médio e longo prazo isso vai custar muitas dificuldades para nós. Vai mesmo. Quem foi que disse que não vai? Mas aí é que entra a mão de Deus que sustenta esta igreja. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, disse assim: o anjo da minha presença vai com vocês. O anjo da minha presença. Sabe quem é o anjo da presença de Deus? É Jesus. Deus também está dizendo para esta obra desde o começo: com vocês vai o anjo da minha presença. Com vocês vai o anjo da minha presença. É por isso que ninguém consegue colocar abaixo esta obra. Satanás investe, o homem investe e
a obra continua de pé, porque a porta que eu abro, Jesus disse, ninguém fecha. Quem está conosco não é o homem, quem está conosco é Jesus. Quem está conosco é o Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos sós. É por isso que para nós não importa quem vai ser o governador do Ceará, se um ou outro. Para nós não importa se nas próximas eleições sai Bolsonaro e entra outro. Para nós não importa, porque a nossa segurança está lá. Se o negócio apertar, nós vamos falar como o salmista: de onde me vem o socorro? E a resposta vai estar na ponta da língua: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É Ele quem é o dono desta obra. Por isso vamos pregar a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, quer goste, quer não goste, vamos continuar pregando, anunciando a verdade, porque o dono da obra garante o resultado. O Deus Todo-Poderoso, o dono desta obra não é fraco não. Quando Ele quer agir, Ele faz, e o homem fica contrariado. Quando Ele quer agir, Ele faz um rei, tem sonha para abençoar Mardoqueu. Quando Ele quer agir, Ele faz um rei sonhar 2 vezes para abençoar Israel. Quando Ele quer agir, Ele faz uma muralha cair sem uso de míssil chinês ou dinamite, só com zoada de crente. Quando Ele quer agir, Ele faz um machado flutuar. Quando Ele quer agir, Ele abre o mar para o seu povo passar. Quando Ele quer agir, Ele usa um menino e com um gigante, e derrota um gigante com uma pedrinha. Quando Ele quer agir, Ele usa 300 contra o exército. Quando Ele quer agir, não há quem detenha, porque agindo eu, quem impedirá? Eita Deus! Aleluia, Deus! Aleluia! Certa vez o profeta Eliseu se vê cercado por um exército inimigo. Oh Espírito Santo! Porque é assim, irmãos, Oh Deus! quem prega a verdade levanta contra si inimigos. E Eliseu se vê cercado por inimigos. Oh Espírito Santo! E aí, quando o jovem ajudante de Eliseu se acorda e vê todo aquele monte de soldado, de cavaleiros armados, ele se apavora. Chega perto de Eliseu, cutuca Eliseu e diz assim: olha aí, tu está vendo, profeta? Estamos cercados. Aí Eliseu dá um sorrisozinho e diz: Senhor, aleluia. Crente anabatista não se desespera. Crente anabatista não fica voltando escondido na urna com medo do que o próximo governador possa fazer. Crente anabatista não fica pedindo ajuda ao homem quando o problema chega, quando o levante se vem, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele ora com os olhos abertos, ele enxerga. Aí Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí Deus fez um milagre, e quando aquele jovem olhou para cima, viu o exército celestial em carruagem de fogo, e Deus desbaratou o exército do inimigo. É este Deus que está com esta igreja. Abre os olhos e vê, crente, o exército celestial do nosso lado. Ficamos de pé, dá glória a Deus. Você não está numa igreja qualquer, você está numa igreja levantado para ser luzeiro neste mundo, para ser a espada da verdade neste mundo. Aleluia! Glorifique a Deus por tão grande privilégio. Enquanto tem gente por aí no meio da heresia, tanta pessoa sincera, amargurada como Ló e Sodoma, porque só vê coisa errada, você está aqui nos pastos verdejantes da verdade. Você está aqui tendo acesso ao pão de Deus verdadeiro.
sair daqui diferente. Parar de faltar culto, parar de faltar grupo familiar, parar com esse negócio. Hoje eu tô meio triste, não vai à igreja não. Vem, porque esta igreja pertence a Jesus. Esta igreja pertence a Jesus. Você está em um local em que a presença de Deus é garantida. Aleluia. Amado Deus e Pai, que Tu possa, Senhor, tocar cada coração nesta noite, que escuta a Tua palavra, que cada um possa compreender, Senhor, o privilégio que é de estar nesta igreja, que é uma igreja que pertence a Ti, é uma igreja que nasceu como um projeto do Teu coração e que continua firme, porque Tu, Senhor, cuida dela. Que Tu possa renovar as nossas forças diante do embate, que nós possamos ter coragem e ousadia para falar segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, como manda a Tua Escritura. Que cada irmão, cada irmã saia daqui renovados, diferentes de quando chegaram, na perspectiva de que esta obra pertence a Ti. E assim será até o dia, Senhor, em que Tu vier nos arrebatar para o céu. Aplica a Tua palavra e faz o que eu não posso fazer. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Que Deus abençoe a todos. Deus.